gente está trabalhando Efésios 1. Eu vou orar para começar, vou aproveitar e agradecer também por como o Senhor tem sustentado a nossa igreja financeiramente, como a Joe nos mostrou, tá bom? Senhor, nós te louvamos e agradecemos por esse dia, te louvamos e agradecemos por esse tempo, te louvamos por cada vida que está aqui, e te louvamos porque o Senhor tem sido fiel e tem sustentado esse trabalho, esse corpo, para que a gente continue te louvando, te engrandecendo e sendo luz do Senhor onde a gente estiver, como flechas que acertam o alvo, como a gente cantou, Pai. E que o Senhor continue usando essa igreja para edificar vidas e para alcançar vidas. E ajuda-nos agora, Deus, a compreender a Tua vontade na Tua palavra. Me ajuda a ser claro, usa o Teu Espírito, Deus, e me ajuda a falar aquilo que vem da Tua palavra, Deus. Me ajuda a não atrapalhar o Teu Espírito com aquilo que eu sou. E ajuda cada um a ouvir atentamente, Deus, e que a gente possa sair daqui desafiados pela Tua palavra, confortados pela Tua palavra, encorajados por ela, Deus. É o que eu oro, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós começamos a ver Efésios 1 e vimos nos versículos 1 e 2 a saudação de Paulo, e depois nós passamos para esse texto de Efésios 1, 3 a 14, é o que a gente tem trabalhado desde o último domingo. Aliás, nos últimos 2 domingos. Não, no último domingo. É isso aí. O texto diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o seu propósito da sua vontade. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Nesse texto nós estamos aprendendo que nós devemos recomendar ou reconhecer a Deus publicamente pelos benefícios além da criação que Ele nos deu através de Cristo. E nós começamos vendo os versículos 3 e 4, os versículos 3 e 4, nós vimos as bênçãos espirituais. Nós vimos que é um cântico de louvor de Paulo, onde Paulo ele diz coisas boas sobre Deus, ele bendiz a Deus. Ele fala bem, ele louva o próprio Deus e reconhece quem Ele é. Ele também bendiz através do ensino que Ele está dando. Nós podemos fazer isso através do nosso testemunho de vida. E é algo público, é uma recomendação pública de quem Deus é. E Paulo ele faz isso em resposta ao favor de Deus na sua própria vida, as bênçãos, aquilo que Deus nos dá, que são todas as bênçãos, todos os benefícios, sem poupar nenhum, o pacote todo de bênçãos, por estarmos em Cristo, por sermos seguidores de Jesus e cristãos. Então essas bênçãos, esses benefícios são recebidos no nível espiritual, não são bênçãos materiais.
São bênçãos muito mais elevadas do que nós podemos tocar nesse mundo. E além disso, Deus ele dá todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E assim nós podemos entender que a vida do cristão, bem como essas bênçãos, ela é transcendental, ou seja, ela vai além da nossa esfera da criação, além daquilo que é visível e material, além do aqui e agora. Mas de qualquer forma, essas bênçãos, elas são tão reais quanto aquilo que nós vemos e tocamos. E essas bênçãos, então, devem nos motivar a louvar a Deus, motivar a nossa adoração pública, como nós estamos fazendo, motivar a nossa recomendação de Deus, e certamente deve influenciar a nossa maneira de viver no mundo, e influenciar o nosso testemunho. Então a gente vai continuar entendendo essas bênçãos espirituais, pelas quais nós devemos adorar a Deus, e temos recebido em Cristo. E as primeiras bênçãos espirituais que nós começamos a ver semana passada, é que nós devemos reconhecer a Deus publicamente, por sermos eleitos e adotados em Cristo como filhos de Deus. O texto diz, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. A gente já viu a primeira parte desse texto, nós já vimos a primeira parte dessas bênçãos aqui, que Deus, ele nos amou antes da fundação do mundo e nos selecionou para estarmos em Cristo. Nós vimos uma série de pessoas ao longo da história, no registro bíblico, que foram escolhidos, eleitos de Deus. Então Deus teve misericórdia de você entre tantos outros, antes de criar qualquer coisa, com o propósito de sermos santos, consagrados e separados, ou seja, santos no sentido de limpos do pecado, e também como participantes desse plano de Deus, como separados de Deus, como parte da igreja. E também irrepreensíveis, ou seja, inculpáveis, no sentido de que lidamos com a nossa culpa, tanto diante de Deus, como diante dos homens. E então a gente continua entendendo, para que isso acontecesse, para que essas coisas fossem realidades na nossa vida, para que essas coisas fossem realidade na nossa vida, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos. Novamente, a ideia é de um decreto de Deus desde a eternidade, desde antes de haver tempo, desde antes da criação. E nós somos adotados como filhos, uma adoção que primeiro pertenceu aos judeus. Romanos 9,4 diz, são israelitas, pertencem-lhes à adoção, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, os israelitas foram adotados por Deus como seu povo. Mas essa adoção também pertence a nós à medida que nós cremos em Cristo. Romanos 8, 15 e 16 diz, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então veja, nós não nascemos filhos de Deus. Ninguém aqui nasceu filho de Deus. Nós somos adotados por Ele, nós somos aceitos por Ele como filhos, por meio de Jesus Cristo. Aquele texto de João 1, 11 a 12, a gente usa bastante aqui, né? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quem são os seus aqui? Os judeus, os israelitas. Eles não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não eram filhos de Deus, mas receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Foram adotados.
Nós não somos filhos de nascença de Deus. E veja que por meio de Jesus, então, nós temos o direito de nos tornar filhos, filhos adotivos e meio-irmãos de Jesus. Agora, isso nos leva a uma pergunta: de quem nós éramos filhos antes de sermos adotados? Efésios 2, 1-3 nos dá uma dica. Ele fala: Ele nos deu vida, Deus nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E 1 João 3,10 talvez deixe isso ainda mais claro. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Antes de nós sermos adotados por Deus, nós éramos filhos do diabo. Nós não estávamos em Cristo, nós estávamos em Satanás. E não éramos como filho abandonado, muito pelo contrário, ele nos tutelava no pecado, na desobediência, ele era o nosso tutor do mal, controlador da nossa vida. Imagine um casal que vai adotar uma criança e encontra uma criança já de uma certa idade, cheia de costumes, cheia de hábitos, alguns hábitos terríveis, talvez hábitos até que fazem mal para a sua própria saúde, talvez hábitos que o atrapalhem a se relacionar com as outras pessoas. Então eles fazem todo aquele processo de tornar essa criança legalmente o seu filho. Então eles levam essa criança para casa, eles dão um banho nessa criança que talvez ela nunca tenha tomado na vida. Eles colocam uma roupa nova nessa criança, que talvez ela nunca tenha tido. E eles vão ensinar esse filho bons costumes para a sua saúde, bons costumes da sua família, como sentar junto nas refeições, como respeitar autoridades, etc. Assim Deus também, Ele nos escolhe, Ele nos chama, Ele nos separa, Ele nos mostra uma forma de viver que condiz com um membro da sua família, santos e irrepreensíveis, consagrados a Deus, que lidam com a sua culpa. E talvez, inclusive, por isso que Paulo chama atenção no versículo 3 ao fato de louvar ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso meio-irmão, que nos deu o exemplo de como viver como um filho de Deus. E tudo isso foi feito conforme o bom propósito da sua vontade, conforme o consentimento de Deus, a aprovação de Deus daquilo que foi determinado, daquilo que o satisfaz. Eu creio que aqui parece um outro jogo de palavras, ele poderia dizer assim, de acordo com a satisfação do que satisfaz a Deus, de acordo com o desejo que Ele deseja. E assim, então, Deus, Ele cumpre, Ele satisfaz o seu propósito, e Ele tem prazer, Ele sente satisfação de produzir essas coisas na nossa vida. E a satisfação de Deus está em cumprir o seu propósito de adotar aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Estava pensando se eu ia usar essa ilustração, eu acho que eu vou. Tem um filme, é um filme meio documentário, chama Mostra-nos o Pai. Se você não assistiu ainda, vale a pena assistir. E é muito interessante porque numa parte ele fala da adoção de filhos, e das pessoas que está dando o testemunho ali no filme, ele comenta que ele não considerava o fato de adotar filhos, mas que um dia, no devocional dele, ele leu um texto, aquilo chamou a atenção dele de tal maneira que ele falou assim, eu vou adotar um filho.
e anotou a data. Né? A esposa dele já conversava sobre isso e ele tomou essa decisão naquela data: eu vou adotar um filho. E eles entraram no processo e veio um primeiro candidato, vamos dizer assim, para que eles adotassem. E passou um tempo lá, ele amou a criança, mas ele falou assim: olha, não é ele. Eu não sei o que é, mas não é essa criança. E então veio uma outra oportunidade de uma criança nascida na China. E eles vão até a China para conhecer essa criança. E quando ele conhece a criança, ele fala: é ela. E quando ele está fazendo a documentação e pega a data de nascimento da criança, era aquela data que ele tomou a decisão de adotar uma criança. Ela nasceu naquele dia em que Deus colocou aquele anseio no coração dele. Não quero usar isso como uma regra, mas eu quero usar isso como uma ilustração da nossa adoção, né? Deus nos escolheu antes da gente existir. Antes da criação do mundo, Ele já decidiu assim, ó, é Ele, é ela, é Ele, são esses aqui. E qual é o objetivo final de tudo isso? O objetivo final é para o louvor da sua gloriosa graça, na qual nos deu gratuitamente no amado. Ou seja, é para a recomendação desse benefício, desse favor magnífico de Deus para conosco, e que nós recebemos de graça. É a graça dele de graça para nós, em Cristo, no amado. O objetivo final da adoção como filhos de Deus, que ocorreu por meio de Jesus Cristo, em Cristo, que é o que satisfaz a vontade de Deus, que lhe dá prazer. O objetivo é o louvor, é a recomendação da sua gloriosa, da sua esplêndida graça, do seu excelente favor para conosco, com a qual Ele mesmo nos agraciou generosamente em Cristo. A graça com a qual Ele nos agraciou. E uma vez adotados por Deus, a nossa vida deve adorar e recomendar a Deus a outras pessoas, à medida que nós vivemos como pessoas adotadas por Deus. E nisso Deus deve ser glorificado à medida que nós temos uma vida transformada à imagem de Cristo. É interessante, talvez vocês vão lembrar, alguns vão lembrar, de um casal de missionários que esteve no nosso meio por algum tempo. Eles foram muito importantes na minha adolescência. Ela me ensinou a tocar piano, inclusive. E eles não tinham filhos, e eles adotaram uma filha. E se você vê a filha hoje, você não fala que a filha não é deles. Tamanha a influência e a vivência desse casal com essa menina que não é uma filha de sangue, que ela parece com eles fisicamente, inclusive. É muito interessante isso. E assim como cristão, então, Deus nos amou quando nós não existíamos, ainda que fôssemos somente um plano dele na eternidade, Ele decidiu nos amar para cumprir esse plano de adoção na nossa vida, para que nós façamos parte dessa família e vivamos como essa família, nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo. Será que você tem vivido como um filho adotivo de Deus, recomendando a Deus pela sua generosa graça para conosco? Seja no relacionamento com o corpo ou no testemunho aos de fora. Você tem louvado a Deus e bendizendo a Ele pela sua adoção, pelo fato de que você não tinha direito de estar nessa família, mas Deus te concedeu esse direito. Você tem recomendado essa família que Deus te colocou como um encorajamento aos irmãos que fazem parte dessa família? Tem louvado a Deus por esses irmãos? Você tem refletido os costumes da família de Deus para louvar e recomendar essa família a outras pessoas? Veja, Atos 2, 46, 47 diz:
diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Por viverem da maneira como deveriam viver como família de Deus, aquilo era uma recomendação para que pessoas viessem de fora e para que Deus mandasse pessoas para viver ali com eles. Então a melhor forma de louvar e recomendar a Deus é viver uma vida de obediência, se relacionando adequadamente, com sinceridade com o corpo de Cristo. E isso demonstra o amor do Pai dessa família e demonstra a bênção de viver de acordo com o plano dele, e isso então vai glorificar e recomendar a Deus aos de fora, inclusive. E nesse sentido, será que você tem obedecido às ordens de Deus sem questionar, como um bom filho? A gente costuma dizer lá em casa, a gente aprendeu com o Pierre, né? Obediência rápida, sem falar nada, sem cara feia, com alegria para a glória de Deus. Se serve para os nossos filhos, serve para nós também, amados. Ou será que você tem sido como aquele filho adotivo, que fica tentando voltar para os velhos hábitos, e tenta manter velhos hábitos que fazem mal para ele? Será que você tem tolerado o pecado e buscado meios de ser da família de Deus e ao mesmo tempo mantendo hábitos pecaminosos na sua vida? Certamente isso não recomendaria essa família a ninguém. Ou seja, não louvaria a Deus, ao contrário, seria uma desonra a Deus e a sua família. Então nós devemos recomendar a Deus publicamente pelos benefícios, além dessa criação, que Ele nos deu através de Cristo. E as primeiras bênçãos que nós vimos é que nós devemos reconhecer a Deus publicamente, porque nós fomos em Cristo eleitos, Deus nos escolheu, entre tantos outros, e nós somos adotados como filhos. Ele nos fez parte da sua família, transformando a nossa vida com o objetivo de ter prazer em que seja recomendado e a outros o seu excelente favor para conosco, com o qual Ele nos presenteou em Cristo. E eu creio que dá tempo para a gente entrar na segunda bênção, e segunda bênção aqui não tem nada a ver com o que você pensou, tá bom? Segunda bênção aqui que o texto nos mostra, pelas quais nós devemos reconhecer a Deus publicamente. Nós devemos reconhecer a Deus publicamente porque em Cristo nós somos e seremos perdoados e unificados. E eu creio que a gente vai ver só essa parte do perdão hoje, tá? Mas o texto diz o seguinte: nele, em quem? Em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Se alguém te perguntasse o que você pode fazer para ser salvo, qual seria a sua resposta? Esse texto responde essa pergunta. Ele diz que nele, ou seja, em Cristo, nós temos a redenção, nós temos a liberdade obtida pelo pagamento de um resgate. Na nossa cultura, a gente vai imaginar isso como um sequestro, que alguém pede um resgate para libertar aquela pessoa. Mas naquela época era um pagamento por um escravo, para a compra de um escravo e para a libertação dele. A redenção também era algo aguardado pelos judeus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 2. A gente vai ler versículos 25 a 38. Lucas 2, 25 a 38.
O texto diz o seguinte: ouço Bíblias abrindo de papel. Olha. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. E quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, ou Azer. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. E tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Havia uma expectativa tremenda em relação à vinda do Messias pelo povo de Israel. Ele viria para resgatar, para libertar Israel, e isso deveria se dar pelo pagamento de um resgate. Literalmente como um escravo que é comprado e liberto da escravidão. Qual escravidão? Como já foi dito na primeira mensagem dessa série, você pode nunca ter percebido, mas você é um escravo daquilo que você serve de maneira forçada. Qualquer coisa que você serve, ou alguém que você serve de maneira forçada, te faz escravo. E Jesus, conversando ali com líderes religiosos do seu tempo, deixou bem claro que nós somos escravos, do que nós somos escravos e a que servimos. Eles lhe responderam, os homens ali responderam a Jesus: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Nós podemos ser escravos do pecado se vivemos para satisfazer os nossos desejos, qualquer desejo que surja no nosso coração, ou nós podemos ser libertos da escravidão do pecado pelo Filho, por Jesus, que paga o nosso resgate. E assim nós trocamos de Senhor. Nós estamos livres do pecado e nós nos tornamos servos de Cristo. E ser servo de Cristo é a maior liberdade que a gente pode ter nesse mundo. Por mais que pareça contraditório. Romanos 8, 20 a 23 diz: porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, qual o resultado colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós somos livres do pecado, nós somos ligados a Deus como servos. Lembra, 2 mensagens atrás eu usei aquela ilustração do Conde de Monte Cristo, né? Aquele personagem que é liberto da morte, e quando ele é liberto da morte, ele vira para aquele que o libertou e fala: eu sou teu para sempre, e vira meio que um servo dele.
Então, em Cristo nós temos essa redenção, o pagamento de um resgate. Mas o que isso quer dizer na prática? Ao perguntar para uma pessoa se ela entendia que era pecadora, ela disse, sim, eu entendo. Eu entendo que eu sou pecadora. Aí eu perguntei para essa mesma pessoa o que ela faria diante de Deus por causa do pecado dela. Ela falou, Ele vai me perdoar. E é aqui que a questão pega. Porque Provérbios 17:15 fala o seguinte, o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. E se Ele simplesmente nos perdoar, né, assim, fingir que não existe o nosso pecado, Ele está fazendo isso. Ele está justificando o perverso. Como é que Deus pode então perdoar o pecador e ainda ser justo? Se Deus simplesmente perdoar o nosso pecado, Ele não seria mais justo. Ele seria como os políticos ou ministros, que a gente critica, certo? Além disso, se Deus simplesmente perdoasse o nosso pecado, então o pagamento do resgate não seria necessário. Jesus não teria que morrer, se Ele simplesmente anulasse a pena. A resposta, ela está exatamente nesse resgate, no pagamento efetuado por Cristo. Alguém tem que pagar o resgate de um escravo para que ele seja livre, e esse alguém é Cristo. O texto diz que nele, em Cristo, nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Literalmente nós temos o livramento da escravidão, o livramento do pecado, o livramento da nossa transgressão, do nosso desvio. Então, se por um lado nós somos escravos do pecado, ou seja, nós obedecemos os desejos contrários a Deus. Por outro lado, o resgate do pecado nos livra desse mundo perverso. Gálatas 1, 3-4 diz, a vocês, graça e paz da parte do nosso Pai, nosso Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Então, por causa do resgate pago por Jesus, nós não precisamos mais, inclusive, seguir o curso desse mundo, que é, inclusive, o que Paulo vai falar em Efésios, mais para frente. Nós somos livres da condenação do poder do pecado. E, além disso, o resgate do pecado significa a limpeza e o esquecimento do nosso pecado. Colossenses 1, 13-14 fala, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Isso significa que Deus ele não vai lembrar o nosso pecado. Claro, Deus não vai sofrer de amnésia e de repente Ele não lembra. Deus não vai ter Alzheimer. Ele está falando que Ele não vai trazer o nosso pecado contra nós. Sabe quando você guarda alguma coisa tão bem que você não lembra onde está? É mais ou menos isso. Deus vai guardar ali, ó, está ali, ó. Não vou mais trazer isso aqui à tona. Já está pago. E isso foi feito não por meio de dinheiro ou riquezas materiais. A gente não pode comprar a salvação com dinheiro. Isso foi feito por meio do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que paga esse resgate. É por Ele que isso acontece. 1 Pedro 1, 18-20 fala, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. O pagamento foi por meio de algo muito mais caro do que o ouro e prata, foi por meio do próprio sangue de Jesus. Isaías 52, 3 fala, pois assim diz o Senhor, vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro serão resgatados. O cumprimento dessa profecia acontece no Senhor Jesus.
e pelo pagamento de acordo com as riquezas da graça de Deus, não as riquezas materiais, mas a riqueza da graça de Deus. Deus não utilizou riquezas humanas ou materiais, mas a riqueza do seu favor para conosco. E por causa da riqueza desse favor, essa salvação é gratuita para nós. Ela não custa absolutamente nada para nós. Nós somos salvos de graça pela graça. O que não quer dizer que não foi pago. Agora, bem como com as primeiras bênçãos que nós vimos, essa bênção, esse perdão pelo sangue de Cristo também é algo transcendental, também é algo além dessa criação. Ou seja, também é uma bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Abram em Hebreus 9, a gente vai ler os versículos 11 a 14. O texto diz o seguinte: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por homens, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos o Deus vivo. As crianças estudaram um tempo atrás o tabernáculo, né? No Antigo Testamento a gente tem a descrição do tabernáculo, que era uma tenda que representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. E nessa tenda havia um lugar que chamava lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote, o sacerdote mais importante, entrava uma vez por ano para levar o sangue de um animal inocente ali para aspergir na tampa da Arca da Aliança, que chamava propiciatório, aquela arca do Indiana Jones, para os mais velhos, né? E esse texto, ele mostra que aquela tenda era um símbolo do quê? Era um símbolo do sacrifício de Cristo, da sua oferta na cruz, do derramamento do seu sangue, do verdadeiro sacrifício, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que esse sangue, não o de animais, seria o sacrifício perfeito e definitivo, o sacrifício real, oferecido diante da presença real de Deus. E que aí sim, os nossos pecados são purificados. E aí sim, nós podemos servir a esse Deus vivo. Um dicionário diz o seguinte: assim como o sangue de touros e bodes, as cerimônias do dia da expiação purificavam e libertavam do pecado a Assembleia de Israel por um ano. O sangue do próprio grande sumo sacerdote é o meio e não o preço de trazer libertação do pecado e um relacionamento renovado com Deus para todos os homens para sempre. O sangue de Cristo é o meio pelo qual nós somos redimidos do nosso pecado. E a questão é: você quer um relacionamento restaurado com Deus? Eu acredito que toda pessoa em sã consciência vai dizer sim. Mesmo um ateu, se ele considerar a existência de Deus, ele vai fazer: bom, se tem um Deus, eu quero estar em ordem com ele. Então, esse é o meio pelo qual nós podemos ter um relacionamento restaurado com Deus, por meio do perdão do pecado, através do sacrifício de Cristo, pelo pagamento da nossa pena. E então nós somos perdoados, nós somos libertos da escravidão.
Isaías 53:7 diz: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. E aqui eu quero enfatizar que nenhuma outra filosofia, nenhuma religião ou qualquer coisa vai oferecer essa redenção. Existem basicamente dois tipos de religião no mundo. Aquelas que acreditam na reencarnação, ou seja, você vive aqui várias vezes e tenta evoluir cada vez que você vive aqui. Não dá para acreditar na Bíblia e nisso ao mesmo tempo, porque a Bíblia fala que a gente vive uma vez e depois disso vem o juízo. E há um outro tipo de religião que prega que você consegue a sua salvação por aquilo que você faz, pelas coisas boas que você faz. Também não dá para acreditar em Cristo e acreditar nisso ao mesmo tempo. Porque Cristo não é uma religião. Porque Cristo, ele é uma pessoa que você segue. Certo? Ele é alguém que veio e que pagou a nossa pena e nós cremos nele e o seguimos. Não é uma série de regrinhas que nós seguimos. Eu vi uma história uma vez, eu dei uma adaptada para a nossa realidade tupiniquim aqui. Mas uma repórter, ela está entrevistando 3 pessoas e pergunta para as 3 pessoas: o que você pode fazer então para ser salvo? Aquela pergunta que eu fiz. E o primeiro responde: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu vou na igreja, eu comungo, né, eu tomo a ceia ali, eu fui batizado, eu procuro ajudar os outros, eu estou buscando cumprir as ordenanças, estou fazendo o melhor que eu posso, sabe como é, né? O segundo então respondeu: eu acredito que eu estou evoluindo, então a cada vida que eu vivo aqui na Terra, eu tenho a chance de viver um pouco melhor, até chegar a ser perfeitamente evoluído. E aí eu ajudo instituições de caridade, eu faço bem para as pessoas e tal. E aí aquela repórter faz a pergunta para o terceiro ali. Fala assim, o terceiro responde: eu não posso fazer nada. Na verdade, tudo que eu faço me condena cada vez mais. E tudo que poderia ser feito, já foi feito pelo único que poderia me salvar, que é Cristo. E eu creio que isso é suficiente para me salvar. Esse é o cristão. E aí a repórter vira para ele e fala assim: olha, esses 2 homens aqui, eles estão fazendo alguma coisa. Deus tem uma dívida com esses homens. Você eu não entendo. Não entendo como é que funciona. O cristão fala: aqueles homens, assim como eu, eles têm uma dívida impagável com Deus. Só que eu reconheço isso. E eles não reconhecem. Eu reconheço que eu não posso pagar. Por isso que eu preciso do favor de Deus, a graça de Deus. Porque somente assim eu vou poder ser salvo. Agora, seja sincero. Qual tem sido a sua resposta? Talvez você precise mudar de ideia agora mesmo sobre isso. E se arrepender de ter esperança em algo que Deus nunca prometeu. E confiar somente em Jesus. Veja, o texto que a gente está trabalhando, ele continua falando da graça. Versículo 8 fala: a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo, isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude do tempo. Esse texto ele diz que Deus ele derramou, talvez uma tradução ainda melhor seria: ele transbordou a graça. Essa graça vai além do estimado. E pode ser que alguns segundos atrás você entendeu que Deus não espera que você pague nada para a sua salvação. Ou ainda que você não vai viver e viver de novo nesse mundo para se tornar apto para ser salvo. E se você entendeu isso, você compreendeu que a graça de Deus vai muito mais além, ela transborda, ela é muito mais do que você imaginava. E o texto diz que isso Deus transbordou em sabedoria e entendimento. Essa redenção,
pelo derramamento do favor de Deus, ela não vai produzir e nem é produzida através de loucura, de êxtase, de reações de gritaria, de cair no chão, de berrar, de correr, nada disso. Deus derrama o seu favor em sabedoria e entendimento, de maneira inteligível e através do conhecimento, não de uma histeria, mas do entendimento de um plano, desse plano que a gente acabou de ver. E não de ideias desconexas sobre Deus, sobre Jesus, que você vai ouvindo por aí. Um comentário vai explicar que Deus, na riqueza da sua graça, Ele transborda em nós conhecimento das coisas como elas realmente são, isso é, sabedoria, e o entendimento dessas coisas para tomar uma ação correta. E qual é a ação correta? Seguir Jesus, seguir a Cristo, desistir de tentar conseguir a sua salvação, desistir de achar que você vai voltar aqui outras vezes, e crer em Cristo, confiar nele, a ponto de caminhar com ele todos os dias. E então, através dessa sabedoria e entendimento dada por Deus, nós vamos continuar a semana que vem. Ok? Mas eu queria que você pensasse nisso hoje. Qual tem sido a sua resposta para essa pergunta: como você pode ser salvo? O que você pode fazer para ser salvo? Mas nós não podemos fazer absolutamente nada. Lembra daquela música? Aquela música que é Deus falando, né? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Que a gente possa confiar no Senhor Jesus, confiar na sua salvação, e não confiar nos nossos meios para sermos salvos. Amém? Vamos orar. Senhor, novamente, Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos porque o Senhor não nos deixa no escuro. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor nos adotou como filhos antes da fundação do mundo. O Senhor já tinha decidido que iria nos tornar seus filhos, apesar de não merecermos, apesar do nosso pecado, porque o Senhor mesmo pagou essa pena. E nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é o único capaz, foi e é o único capaz de lidar com a nossa culpa de maneira perfeita, através do seu Filho. Senhor, se há alguém aqui que ainda não creu no Senhor, se há alguém aqui, Deus, que é teu, nós te pedimos, Deus, que o Senhor possa agir no coração dessas pessoas, para que possam confiar no Senhor Jesus e caminhar conosco, te seguindo. Também te pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a sermos luz, a recomendar o Senhor para as pessoas que nós vemos todos os dias. Que o Senhor, na sua graça, possa nos dar frutos da pregação. Quando a gente fala isso, Deus, a gente quer ver convertidos, né, Pai? Mas eu entendo, Deus, que frutos podem ser, inclusive, pessoas em juízo. Mas nós gostaríamos de ver pessoas se convertendo. Nós gostaríamos de ter discípulos, para a gente poder cuidar deles. É o que eu oro, Deus, é o que eu peço. Te agradecendo por mais esse dia.